Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui mais uma vez para falar das maravilhas do nosso Senhor. E continuando a nossa caminhada pela Bíblia, onde eu comentei com vocês que eu estaria fazendo uma sequência sobre obediência e santidade. Eu quero fazer com isso para mostrar para vocês o seguinte, que Deus nos mostra em vários versículos dele sobre o quanto é importante isso, obedecer e buscar a santidade perante os olhos do nosso Deus. Quando a gente faz isso, muitas bênçãos se achegam a nós. Nós agradamos o coração do nosso Deus. Porque de nada vale, a gente vai ver isso na palavra hoje, de nada vale você fazer sacrifícios se você não obedecer. O que vale você jejuar 24 horas e, no entanto, desobedecer à vontade do nosso Deus? Não resolve nada. Mas vamos ler o que a palavra do Senhor fala? Hoje nós vamos começar em Josué, capítulo 22, versículo 5, que diz o seguinte: Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis ao Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos chegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. O que o Senhor nos mostra já nesse primeiro versículo, nesse primeiro livro? Para que a gente tenha constância. Deus não se agrada de uma pessoa que está com um pé no mundo e um pé na igreja, vamos dizer assim, na palavra dele. Deus quer que nós venhamos a ter constância em adorar, obedecer, servir, seguir os mandamentos que ele nos ensina. Quando a gente vê, quando Deus vê que a gente se esforça para estar fazendo isso, não ser uma pessoa inconstante perante o Senhor se agrada. E quando o Senhor fica alegre com a gente, como eu já falei aqui anteriormente, um pai, quando se alegra com o filho, o que ele faz? Ele dá agrados, ele favorece esse filho, ele presenteia esse filho. Que coisa melhor do que a gente receber presentes do Senhor? Com certeza não tem. Mas vamos continuar. Agora nós vamos em Josué, 1 Samuel, capítulo 12, versículos 14 e 15, que diz o seguinte. 1 Samuel, capítulo 12, versículos 14 e 15. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e terdes ouvidos a sua voz, e não fordes rebeldes às suas ordens, e se tanto vós como o rei, que reina sobre vós, seguirdes, o Senhor vosso Deus bem será. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e fordes rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra os vossos pais. Aqui em 1 Samuel, o Senhor adverte por quê? Porque Samuel era um homem escolhido, né? Um profeta escolhido. Então ele sempre está advertindo, exortando, para quê? Para que venha obedecer. Porque se não obedecer, a mão do Senhor vai pesar, como pesou nos antepassados. Todos que desobedeceram na Bíblia colheram as consequências da desobediência, da rebeldia contra Deus. Então, meu amado e minha amada, uma coisa é certa, você bater de frente com Deus é perda de tempo. Você vai fazer, você já viu aquela brincadeira que a criança coloca um pau, um cabo de vassoura que seja, aí ela encosta a cabeça assim e fica girando em volta e não sai do lugar? E depois, quando ela resolve parar e sair andando, ela sai toda desnorteada? Assim é você bater de frente com o Senhor teu Deus. É dar murro em ponta de faca, que nem fala. Você vai se machucar e não vai resolver nada. Mais vale obedecer
do que sacrificar. E nós vamos ver isso em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23, que diz assim. Capítulo 15, 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Diz o seguinte: Porém Samuel respondeu: Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Amém? Isso aqui o Senhor está dando um alerta para quê? Para o rei que desobedeceu a voz do profeta Samuel e pagou um alto preço. Perdeu o reinado, foi visto como um insano, né? Como um doido, chegou a ficar meio doido. E depois disso, o profeta Samuel vai e unge Davi, que aí já é uma outra história. Mas o que eu quero deixar frisado aqui, que o Senhor nos alerta na palavra dele? Vale muito mais a pena a gente obedecer ao que ele nos ensina, ao que ele nos manda, do que a gente ficar fazendo sacrifícios de tolo, como eu falei anteriormente. Às vezes você faz jejum de segunda a segunda, fica o dia inteiro sem comer, e em seguida faz alguma coisa que desagrada o coração do Senhor. Não vigia no falar, não vigia no agir, não vigia no pensar. E aí? Adiantou você sacrificar? Ficar horas sem comer, jejuando? Não adiantou nada. Então, aqui a palavra nos alerta, nos atenta a que vale mais a pena obedecer os mandamentos do que fazer sacrifícios absurdos e não continuar na obediência, não preservar a obediência, não observar ao que o Senhor te pede. Vale a pena obedecer ao Senhor, mesmo que isso muitas vezes doa a nossa carne, né? Porque a nossa carne quer moleza, mas o Senhor nos alerta muito quanto a isso. A porta larga te leva para o buraco, a porta estreita te leva até Deus. Amém? Obedeça ao invés de ser rebelde, e assim você vai ver as maravilhas do Senhor sendo derramadas sobre a sua vida. Fecha teus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Continuar buscando para que Ele venha nos dar esse entendimento, esse discernimento e que nós venhamos a obedecer cada dia mais. Fecha teus olhos. Deus querido, Deus amado. Oh, papai, te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Pai carinhoso, amoroso, zeloso, cuidadoso com cada um de nós. Paizinho, no que a gente estiver te desobedecendo, eu lhe peço humildemente que o Senhor venha nos mostrar. E o Senhor nos mostrando, que o Senhor nos ajude a obedecer o que vai estar agradando o vosso coração. Lhe peço, papai, em nome de Jesus, visita cada lar, cada pessoa que parou para ver e ouvir este vídeo. Que cada um de nós possamos ter discernimento, entendimento e obediência a tudo que o Senhor nos ensina na sua palavra. Que nós não venhamos a ser filhos rebeldes, que não dão ouvidos ao que o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus eu lhe peço, papai, age de maneira sobrenatural na vida de cada um. Amém? Meu amado e minha amada, grave essa palavra no seu coração. Vale muito mais a pena obedecer ao Senhor
buscar a santidade, que é esse caminho que a gente está trilhando esses dias, do que pagar o preço, a consequência de uma rebelião, de uma desobediência ao que Deus nos ensina. Amém? Jesus te abençoe.